Nós temos aqui como tema dizendo assim: o Evangelho eu não me envergonho. Ok? Romanos capítulo 1, versículo 16, versículo 17, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Dá um glória a Deus aí, aleluia. Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho, né? Ele não se envergonhava de falar do Evangelho de Cristo. Ele sabia que este Evangelho, amado, este mesmo Evangelho, né, tinha poder para levar pessoas à salvação. Por isso que Paulo não se envergonhava, por isso que Paulo não parava de falar. E quando as pessoas confiavam e depositavam credibilidade, depositavam fé em Cristo Jesus, essa palavra do Evangelho entrava nos seus corações, e havia ali pessoas sendo salvas, glórias a Deus. Eu creio que esse mesmo Evangelho entrou no seu coração, né? Para você sentir essa paz, para você sentir motivado por Deus, e aí você dizer assim: glórias a Deus, hoje eu sou salvo. Eu tenho uma convicção na minha vida que eu tenho uma salvação. Há quantas pessoas você conversa e elas não têm certeza da sua salvação, a convicção da sua salvação, né? Somente quando você entende sobre a justiça de Deus. Paulo, ele começa aqui a falar: o Evangelho de Deus era, continua sendo e sempre será o poder de Deus para a salvação. Ou seja, revelar o poder de Deus para a salvação, amado, primeiro, todo aquele que crê, né? A palavra de Deus vem falando assim: a todo aquele que crê, né? Por acaso, alguém aqui que crê nesse Evangelho? Glórias a Deus. A todo aquele que crê, a palavra de Deus diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não adianta só apenas eu saber, não adianta só apenas eu ouvir, não adianta só apenas eu ver alguém falar, né? É preciso eu crer, né? Nós sabemos que um remédio fora, ele não causa efeito algum, ele não serve para nada, mas quando você põe para dentro, ele tem efeito. Assim mesmo, esse remédio, o Evangelho, ele vem na nossa vida nos melhorando, né? Nos fazendo realmente pessoas transformadas, salvas, curadas. E aí Paulo começa a falar tanto dos judeus quanto dos gregos e todos aqueles que crê. Olha, amado, eu e você, nós cremos no Evangelho, este Evangelho que vai além do nosso conhecimento. Esse Evangelho que muitas vezes, por mais que nós saibamos dele, ele vai além do nosso conhecimento. Porque esse Evangelho revela um modo concedido de Deus ao homem para a salvação. O que o Evangelho mostra para nós? É a maneira que Deus quis salvar a humanidade. Porque pelo nosso conhecimento, pela nossa maneira de pensar, a gente jamais iria imaginar dessa forma. Dizer assim: ah, Deus, você não poderia fazer isso, isso e isso, né? Cada um teria uma dica para Deus, dizer: ó, Deus, faz dessa forma, olha, faz dessa forma. Não, mas Deus, ele fez de um modo que ele realmente quis fazer. Ele falou: não, não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Aprove a mim salvar vocês mediante meu Filho amado, glórias a Deus, né? O Evangelho de Deus não aceita outras modalidades, amados, maneiras de como você deva ser salvo. Olha, você vai encontrar aí muitas coisas inventadas, muitas coisas contadas, mas nenhuma leva à salvação.
somente mediante Jesus Cristo. Há pessoas que dizem que homens, olha, está intercedendo por Deus, né? Mas não é, a Bíblia não diz isso, o Evangelho não diz isso. Diz que é Jesus Cristo que intercede por nós, né, que está à direita de Deus Pai e intercede por mim e por você. Porque o Evangelho, meu amado, se revela a justiça de Deus em relação a nós. O Evangelho de Deus revela a justiça de Deus. E aí, a justiça de Deus em nos condenar, ainda que Deus fala assim, olha, o meu veredito sobre você é condenação, Ele ainda continua sendo justo, porque Ele vai te mostrar por A mais B, de A a Z, né, que nós não queremos para nós falamos, ó Deus, eu não quero, eu recuso, estou totalmente contra o que o Senhor quer comigo. Nós que fazemos isso, e Deus vai provar para cada ser humano, cada pessoa, que foi ela que desistiu do Senhor, foi ela que falou, olha, eu não quero do seu jeito, eu não quero da sua maneira, eu quero do meu jeito, do meu querer, é do meu conhecimento, é da minha maneira. A justiça de Deus em nos justificar mediante a fé também. Então eu entendi que por que Paulo falava sobre esse Evangelho, tanto para aqueles que deveriam, que Deus estaria sobre ele a condenação, como a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Por que até hoje nós falamos do Evangelho? Para que todo aquele que nele crer receba a salvação. Então a salvação é algo vindo da parte de Deus. O Evangelho de Cristo, Paulo fala, não me envergonho, porque apresenta um Deus justo e justificador. Nós damos glória a Deus por isso, né? O que eu tenho escutado e visto nesses dias e por esses tempos atuais, com muita tristeza no coração, né? Eu tenho visto e ouvido, né, pessoas com vergonha de Deus. Pasmem, mas pessoas com vergonha de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Elas não têm aceitado doutrinas, elas não têm aceitado a Deus, elas não têm aceitado o Filho de Deus como remidor, elas não têm aceitado o Espírito Santo como o Deus que está em todo lugar, e não é uma força ativa como muitos falam, mas um Deus, e esse Deus que fala, que ensina, que ministra você sobre o juízo, a justiça de Deus, sobre os teus pecados, sobre a vinda do Senhor. É Ele que ensina tudo. A palavra de Deus é o Espírito Santo, e que nos consola, né? Desde quando Jesus subiu para o Pai, Ele foi e Ele disse o quê? Eu te darei um Consolador. E esse Espírito Santo, nos dias de hoje, as pessoas, eu não sei se eu acredito no Espírito Santo. Então, meu amado, eu quero dizer para você agora, né? Creia, acredite completamente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, é Ele na nossa vida. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele você não entende o porquê que você dá glórias a Deus. Sem Ele você não entende porquê que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Sem o Espírito Santo de Deus você não entende os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus. Pessoas com vergonha, amado, da igreja. Ah, mas a igreja ainda é assim e tal, tem igreja aqui, tem igreja ali, umas que, meu Deus, dá até vergonha, tal, mas eles estão inventando 1001 desculpas para dizer assim, não, eu me envergonho. Meu amado, a igreja é bíblica. Primeiro de tudo, se não fosse da vontade de Deus, não existiria a igreja. Quando começou depois do Pentecostes, quando o povo começou a se reunir, a buscar a presença de Deus, quando eles começaram a congregar, eles tiveram onde? Tiveram que ter igreja. Aos judeus antes eram as sinagogas, a nós os dias de hoje ainda continua igrejas. A igreja primitiva começou como? Juntas, se reunindo. A igreja é bíblico. E as pessoas estão falando, não, eu não preciso ir à igreja.
A igreja é você, a igreja sou eu, somos nós. Mas o local, o templo, é essencial na sua vida, porque este lugar é como uma escola para que você aprenda a palavra, aprenda muitas coisas que você em casa você não vai ter oportunidade. É para isso que existe igreja. Pessoas com vergonha dos seus pastores. Gente, pastor é bíblico. Se não fosse, Deus teria tirado pastores. Ah, pastor, mas você tem que concordar que existem muitos pastores que eu vou dizer, concordo plenamente. Pastores que têm só o nome, pastores que envergonham o evangelho, mas esses vão se ver com Deus. Assim como pastor, você vai encontrar padres, você vai encontrar outros sacerdotes, outros líderes religiosos que também vão ter que se acertar com Deus. E assim como esses, você vai encontrar muitas pessoas que não exercem coisa nenhuma e que são realmente uma vergonha para o evangelho. E eles fazem coisas e vão ter que acertar com Deus. Mas isto causa tristeza no nosso coração, porque elas desconsideram o que a palavra de Deus diz, principalmente lá nas cartas de João, quando a gente vê as 7 igrejas enviando uma carta e dizendo ao anjo da igreja, ao líder principal da igreja, eu estou falando isso para você, e começou a falar para cada igreja. Então é bíblico, e as pessoas têm se envergonhado disso. Por quê? Porque elas querem ter argumentos para não buscarem o evangelho que transforma. Elas não querem se aprofundar no evangelho que transforma. Pessoas com vergonha do evangelho de Cristo. Olha, é verdade que a palavra de Deus se transforma, que tem que ter um novo nascimento, talvez, argumento esses, amado, que às vezes eu vejo pessoas fazerem, e eles falam assim, por que eu não me aprofundo? Porque eu vejo fulano fazendo isso ou aquilo, e eu me envergonho do evangelho. Não é motivo. Fala para o irmão do seu lado, não é motivo. Não é motivo. Não é motivo para você se envergonhar do evangelho. Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz para nós nessa noite. Por que não me envergonho do evangelho de Cristo? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glórias a Deus. Alguém aqui que crê no evangelho? Glória a Deus, aleluias. E esses argumentos, amado, crer no evangelho, é mais ou menos assim, numa linguagem mais simples, significa conversão genuína, mudança de vida, novo nascimento, sabe? É bem nisso. É firmado nisso, sabe? O evangelho, quando entra na sua vida, meu amado, é difícil. Você não vai ser a mesma pessoa. Você não será a mesma pessoa, porque ela vai te transformar, vai transformar seus pensamentos, vai transformar suas atitudes, vai transformar toda a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Glórias a Deus. Sabe o que diz em Gálatas capítulo 1 versículo 8? Diz assim, olha, ainda que seja entre nós ou um anjo que venha ensinar outro evangelho que não seja esse, seja anátema, maldito, sobre a ira divina. Existem muitas pessoas que estão se envergonhando do evangelho, mas elas não se envergonham do seu cinismo. Elas estão se envergonhando do evangelho, mas elas não se envergonham da mentira que ela tem constantemente. Pessoa mentirosa, elas se envergonham do evangelho que muda, que transforma, mas elas não deixam de ser fofoqueiras. Elas se envergonham do evangelho, mas elas não conseguem, parar de ser contenciosas. Muitas delas você vai ver, você vai provar isso e dizer assim, olha, se envergonha do evangelho, mas elas não conseguem de ficar com dissensões, com heresias. Elas não conseguem parar de ter pensamentos impuros a respeito do irmão, a respeito das pessoas. Constantemente estão fazendo isso, se envergonham do evangelho, mas têm inveja umas das outras. Ela se envergonha do evangelho, mas ela tem ira no seu coração. Se envergonha do evangelho, mas elas são
de fato, muitas vezes, pessoas inimigas umas das outras, constantemente estão fazendo inimizades. Não demora muito tempo, é no trabalho, é em todo lugar que vai, faz inimizades e se envergonha do Evangelho. E aí olha para o Evangelho e fala: olha, mas eu vi defeito lá no Evangelho. Meu amado, você tem que tomar vergonha na cara. Nós temos que tomar vergonha na cara, porque o Evangelho transforma para melhor. Fala, o Evangelho transforma para melhor. Se fosse mentira, nós não iríamos viver isso, amado. A palavra de Deus não iria nos dar ânimo para a gente ir à frente e seguir com Cristo. É o Evangelho que transforma. Está sendo falado hoje de um Jesus que dá carro, que dá mansões, né? De um Jesus que Ele pode te arrumar dinheiro, né? É isso que tem falado. Faça isso que Jesus vai te dar. Olha, vai pagar a tua conta. Tá, não trabalha não. Não faz a tua parte não, para você ver. E é isso que nós temos ouvido. Isso é vergonhoso. Sim, o Senhor trabalha ao nosso favor, mas Ele não quer ver pessoas mimadas. Fala: olha, filhinho, tá bom, não vou falar não para você, porque eu sei que senão você vai chorar. Não, Deus quer que você cresça. Deus vai usar homens e mulheres ousados. Deus não vai usar crianças, Deus não vai usar pessoas infantis para poder estar na casa do Senhor. Homens e mulheres infantis, esses daí, ele corre longe do Evangelho. O Evangelho para ele passa a ser vergonha, e eles correm para longe do Evangelho. Essas pessoas, elas têm usado erroneamente, somente para atendê-las. É um Jesus que atende. Se esse Jesus não atender, e ele tem que atender o quê? Os caprichos dessas pessoas, elas têm que atender os maus desejos muitas vezes, e fala mesmo para Deus, coisas irrelevantes, pouca ou de nenhuma importância, fúteis, muitas vezes. Aí elas chegam para Jesus e falam: Jesus, me dá isso, me dá aquilo, né? Pasme, meu amado, minha amada, né? Pasme, porque o que nós temos visto nesses dias são pessoas que já ouviram muitas vezes do caminho da cruz de Cristo, do Evangelho autêntico, mas não reconhecem a cruz de Cristo, não reconhecem o Cristo da cruz. Essas pessoas só ouviram, não experimentaram o poder transformador do Evangelho. O Evangelho transforma? Glória a Deus, amém. Ele transforma. Cristo tem transformado pessoas, vidas, nossas vidas, tem transformado muitas outras. E o que está acontecendo? Cristo é visto apenas como uma máquina, né? Uma máquina de atender os desejos. Se Cristo não me atender, aí muitos vão falar assim: eu abandono a Cristo, agora eu vou pertencer a tal outra religião, porque eu acho que esse Cristo não funciona não, né? Muitos deles vão falar isso. Sabe de uma coisa? Cristo está descartado, né? Não precisa mais, não quero mais Cristo, vamos trocá-lo agora pelo Deus tal. Esse Deus está ultrapassado. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Esse teu Deus aí é mais de 2000 anos, está muito ultrapassado. Essa conversa de Evangelho está muito ultrapassada. Tem que ser moderno, tem que ser algo novo, meu amado. Muito cuidado com tudo isso. Evangelho anátema, maldito, sobre a ira de Deus, né? Esse Deus está ultrapassado. O Deus dessa vez, o Deus da moda, né? É agora, é o tal. E aí vão apresentar para você tal Deus, tal religião. Agora todo mundo está seguindo tal religião. Não sejam folha seca, tá? Folha seca, bate o vento de doutrina e ele vai atrás. Bate para cá, ele volta de novo. Bate para lá, ele vai mais uma vez. Não tem persistência. Ele não consegue ter base fixa. É uma pessoa sem raiz.
sem amadurecimento. Não sejam folha seca. Quando vierem falar para você, olha, vamos para tal coisa, não abandone Jesus por nada, não abandone o Evangelho, porque é Ele que transforma a sua vida. Então Deus vai provar por A mais B que nós é que nos afastamos dEle. É nós que dizemos para Deus: Deus, eu não preciso do Senhor, e eu não preciso do Teu Evangelho, porque eu sou autossuficiente, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é bom para minha família, eu sei o que é bom porque eu acho que eu sei mais do que a Ti, Senhor. Né? Esse negócio de evangelho não é muito comigo não. Meu amado, as palavras de Paulo, exatamente que o evangelho é o poder de Deus para salvação. Não existe salvação na sua vida se você não entender o Evangelho de Deus. Mas o que é Evangelho? Evangelho é boas novas. Evangelho é boas novas, glórias a Deus. O Evangelho não é ideias de homens, e eu dou glória a Deus por isso, né? Nós damos glória a Deus, porque não é uma ideia de um homem. Olha, fulano lá pensou, imaginou, agora vai ser difundido. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho não é filosofia, psicologia e lógica. Não é isso, não adianta, não funciona. O Evangelho não é isso, e eu dou glórias a Deus. O Evangelho não é uma motivação para prosperar financeiramente, o que está acontecendo nos dias de hoje. Está tirando o Evangelho das igrejas, e está havendo muita palavra. Você pode ganhar mansão, você pode ganhar casa, você pode ganhar isso, ganhar aquilo. Não, meu amado, o melhor de tudo é ganhar a salvação, e o poder para essa salvação é o Evangelho. O Evangelho não é isso, meu amado, que as pessoas estão achando. O Evangelho não é uma fábula, mitologia, que é mentira, é uma ficção, um sucesso inventado ou algo desse tipo. Também vos notifico, irmão, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que cresce em vão. Ou seja, olha, se você não recebeu o Evangelho como foi anunciado, você está crendo em vão. Inútil é você achar que está com Cristo. Olha mais o que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, glória a Deus, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, glórias a Deus. Isto é Evangelho. Isto é Evangelho. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, os pecados de todos nós, os meus, os nossos pecados, pecados de toda a humanidade, nossos pecados. João 3,16, né? Todo mundo fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, glórias a Deus, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou, aleluias, glórias a Deus. Ah, meu amado, Cristo Jesus morreu na cruz. Ó, isso é Evangelho. Cristo na cruz, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Dizer para você e para todo mundo que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pelos meus, pelos nossos, é Evangelho. Então quando você fala para a pessoa: olha, Cristo morreu na cruz pelo seu pecado, você está falando o Evangelho, que é poder de Deus para salvação. E quando ele entende o Evangelho, Deus se torna justo para que ele possa ser salvo. Aleluias. Olha, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Paulo não falou com sabedoria de homens, falou do Evangelho, falou da morte de cruz, falou que Cristo morreu pelos nossos pecados, falou da morte de Cristo, falou da sua ressurreição. Aleluias.
Glórias a Deus. Cristo Jesus ressuscitou para quê? Para que nós pudéssemos ter vida eterna. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aleluias. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aleluias. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aleluias. Meu amado, nós vamos poder triunfar quando Jesus voltar. E a palavra do Senhor diz que Ele voltará. O Senhor vai voltar pela segunda vez e vai levar a sua igreja. A igreja não será uma denominação, e eu dou glória a Deus por isso. Não será uma igreja específica, mas será a igreja, o mundo inteiro, né? Que se quebrantou diante dele, o aceitou e andou com ele em obediência. Então, essa é a real igreja. O Senhor voltará para buscar a sua noiva. Glórias a Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-as. Glórias a Deus. Meu amado, todos os teus erros, todos os teus pecados, tudo que você fez de errado nessa vida, até agora, meu amado, você entregou para Cristo, pediu perdão para Cristo, Ele pegou, olha, cravou na cruz. Quando nós fizemos essa cruz, e aí Deus começou a ministrar no coração sobre os pecados, e foi exatamente isso, foi por isso que surgiu esses relevos, essas coisas assim meio, que Deus começou a ministrar no meu coração exatamente isso. São os teus pecados, Josiel, que está aqui, ó, na cruz. E não uma cruz feita de pau, de pedra, não. Mas foi exatamente isso que Deus começou a ministrar no meu coração, dizendo: os teus pecados, os teus erros foram cravados na cruz. Toda cédula que era contra ti foi cravado na cruz. Glórias a Deus. Você tem liberdade em Cristo Jesus. O que era contra você, você hoje pode dizer assim: eu sou livre. Glórias a Deus. Aleluias. E isso, eu quero dizer mais uma coisa sobre o Evangelho. Olha que lindo que é o Evangelho. Cristo Jesus se ofereceu gratuitamente. Aleluias. Aleluias por isso. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Olha, porque o que mesmo está aí? A graça. Porque pela graça sois? Glórias a Deus. A graça de Deus nos salvou, amado. A graça de Deus nos salvou, e a gente pode sair daqui louvando e exaltando ao Senhor. Glórias a Deus. Há poder no Evangelho da cruz para libertar você. Amém. Há poder na cruz e no Evangelho para libertar nós. Amém. Há poder na cruz para te mudar, amado. Amém. Poder no Evangelho, sim, todo o poder. Todo o poder. Para quê? Para libertar, me libertar, te libertar, nos libertar de todo medo. O que te causa medo? Você sabe que o verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus, quando você entende o Evangelho, o medo que você tinha, a insegurança que você tinha, e agora eu vou perder aquele meu amado, esquece isso. Jesus está contigo, você perde esse medo. Agora e se aquela pessoa me deixa, esquece isso. Deus está na tua vida, na tua família.
Ele vai lançar fora esse medo. E agora, e se alguém me lesar? E o dinheiro que eu tenho no banco, se alguém roubar? Meu amado, esquece. Fica em paz. O Evangelho te causa paz. O Evangelho transforma a sua mente. O Evangelho faz algo maravilhoso. Então o Evangelho liberta você de todo medo. Fala, eu estou liberto, glórias a Deus, de todo medo. Ele te liberta, meu amado, de algo que está sendo muito comum. Além do medo, vem as perdas. Das perdas. Quando você entende o Evangelho na sua vida, as perdas não é prioridade na sua vida. As pessoas estão mais preocupadas. E se eu perder? Vem cá, mas será que é isso mesmo, rapaz? E se eu perder com aquilo que eu vou fazer? Fica na paz, você está em Deus, pede sabedoria. Então, amados, quando você encontrar pessoas duvidosas, sabe, não sei, quem sabe, Jesus é, meu amado, fala com convicção. Olha, eu aprendi uma coisa, em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, você abre, se precisa, fala assim, olha, eu não me envergonho desse evangelho, que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, que Jesus passou pela cruz, pelos meus pecados, que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, glórias a Deus, e Ele foi para o Pai, assunto aos céus, glórias a Deus, e Ele hoje está intercedendo por nós, é Ele que intercede por nós. Então, meu amado, é poder de Deus, e quando nós entendemos o poder de Deus, passamos a ser justificados por aquele que é justo, para perdoar os meus, os seus, os nossos pecados. Então não adianta o inimigo vir sobre você dizendo, olha, você é isso, você foi aquilo, olha, pecado escravado, glórias a Deus, os pecados escravados na cruz, foram isso tudo, esse lamaçal que foi jogado ali, né? Então, meu amado, eu quero dizer para você, porque não me envergonho, fala comigo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia, glórias a Deus.